Capítulo 24. Liriel ainda era loucura. Estava no chão, encostada em um canto iluminado por uma espada de lâmina incandescente, observando 3 figuras altas, esqueléticas e idênticas, vestidas de negro, lembrando sombras em pé. Isso não é mesmo um truque? Não, não é, disse o primeiro Oz, dissolvendo os outros 2. Liriel focou o chão, tentando, se não compreender, analisar como seria aceitar aquilo e tentar seguir aquela lógica. É você mesmo, pai? Perguntou ela, na entonação de uma filha. Por mais que o mago Lynch exibisse um rosto cadavérico, ali aconteceu uma sutil expressão de emoção, um tipo de sentimento que ele não se lembrava há tempos, mas ainda existia ali. O mundo fantástico de Gambiane, relembrou Oz. Era esse o lema do circo Gambiane, você se lembra? Liriel concordou, com a garganta travada, demonstrando que aceitar aquilo seria mais fácil. Aquelas lembranças traziam sentimentos de infância, de pureza, de plenitude, de tudo que ela havia perdido. Você deve se lembrar da época em que os Ricelli ainda eram a família real. A nossa família era nobre e eu cuidava do tesouro real. Eu, você e sua mãe éramos completos. Não éramos? Oh, minha Dorothy, a mulher mais íntegra, mais apaixonada pela dança, a mãe mais dedicada. Com ela você aprendeu a dançar e a conquistar pessoas à primeira vista. Eu aprendi a ser artista e a jamais me vender, e curiosamente, foi isso que a matou. Liriel continuava engasgada. Você se lembra como foi? Tenho certeza. Eu vivia em um mundo de mentiras, de propinas, de acordos e de ameaças, e eu escolhi o caminho mais difícil para quem tinha acesso a contas reais, o caminho honesto. Mentiras foram criadas, meu nome foi destruído e a reputação da nossa família jogada na lama. Ainda assim, Liriel, de tudo que nós passamos, a parte mais difícil não envolveu nada relacionado à minha queda, mas a doença da sua mãe, porque vê-la numa cama, destruída, sem que eu pudesse fazer nada que revertesse aquela morte iminente, aquilo, sim, me foi venenoso. E eu desejei que pudesse enfrentar Banshee. Liriel fechou os olhos, buscando não chorar. Ela pouco a pouco aceitava mais aquilo tudo, mas ainda queria estar pronta para tudo se mostrar um truque. Se não fosse você, eu teria me matado. Não tenho dúvidas. Mas havia você. Uma adolescente capaz de me convencer a investir as economias que me restaram em um circo, em nome de toda a arte que celebrava sua mãe. E assim nasceu o Circo Gambiane. O nosso circo. Liriel abriu os olhos e cascatas desceram por eles. Os nobres continuaram a ir até o circo, apenas para nos provocar nas arquibancadas. Eu ainda era a piada, a maior atração do picadeiro. Você se lembra dos nomes dos 2 principais deles? Liriel fez que não com a cabeça. Eu me lembro. Bailum e Barney. Ambos hoje estão mortos e morreram de maneiras dolorosas. Minha filha, o que você nunca soube foi que, depois que sua mãe faleceu, eu comecei a estudar as magias proibidas, relacionadas à imortalidade. Frequentei círculos. Estive em rodas de iniciados de magia escura e vi coisas que vou poupá-la por enquanto dos detalhes. Eu me alimentei daquilo. Cada livro, cada encontro, cada ritual preenchia o que estava vazio dentro de mim. Porque eu queria que, se Banshee viesse atrás de você, ao menos dessa vez, eu pudesse evitar. Aquilo bateu em Liriel de forma mais explosiva do que pólvora negra. O que você fez, pai? Sussurrou Liriel, aceitando o termo pela segunda vez.
Ninguém poderia evitar isso. No mundo material, não, mas sim no etérico. Existem outros casos espalhados. Acordos verbais com entidades, sacrifícios de fadas, negociações com pedras de criação. E onde isso tudo te levou? Perguntou ela com a voz baixa, assustada como a menina que ele viu crescer. A esse momento, onde nos reunimos novamente. Para sempre. Liriel se levantou devagar. Se tudo aquilo era verdade, então aquele era o momento de ir até o fim. Então, como? Como o homem que eu reconhecia como meu pai se tornou quem você é agora? Eu vi o seu corpo. Eu enterrei você. Não, você enterrou um dos meus avatares. Revelou ele. Um desses que controlo daqui. Meu pai não seria capaz de fazer algo tão cruel comigo. Nem seu pai sabia do que era capaz, até chegar aqui. Liriel vomitou mais uma vez, sentindo a garganta arder pelo suco gástrico. Precisei desse tempo para que eu me tornasse o mais poderoso que pudesse e que você se tornasse a líder que se tornou, a líder pronta para comandar comigo. Comandar esse reino? Comandar Nova Éter. Nem mesmo o maior dos piratas havia chegado a tamanha ambição. É verdade que você sempre me acompanhou daqui? Liriel, você nunca esteve sozinha. Disse Oz com satisfação. Quando você roubou a pedra e enfrentou o Ladino pela primeira vez, eu estava nas sombras. No momento que eu me tornei um Lynch, a magia vermelha criou um vínculo com meu sangue e desbloqueou forças em você que você nem mesmo tinha conhecimento. Por isso eu sempre estive contigo. Eu estive lá, quando vocês invadiram a prisão atrás do velho. Eu estive lá, quando você moveu a chuva de flechas em Sherwood. Então, ao longo de todo esse tempo, eu fui seu fantoche? Não, porque eu nunca manipulei você. Eu apenas agi quando você desejava. Encare isso como se fosse seu próprio gênio. Na verdade, no fim das contas, eu fui o seu fantoche. Liriel se aproximou do mago Lynch. Então me conte, pediu ela. Me conte como você se tornou tão poderoso ao ponto de isso se refletir em mim. Me conte como você se tornou o Mago de Oz. Aquele era um pedido pelo qual o Mago de Oz havia esperado uma eternidade.